palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa noite é uma palavra que diz: o único poderoso para nos salvar. É o título dessa mensagem. Quando olhamos para as nossas vidas, diante das adversidades, das lutas, dos problemas que enfrentamos, sabemos que somente existe um Deus, o Deus que é todo-poderoso e que é poderoso para salvar, para nos livrar e para fazer o melhor para as nossas vidas. Por isso devemos sempre buscarmos a presença do Senhor, porque Ele é o único que é poderoso para nos salvar. Você crê que Deus é o único que pode mudar a sua vida e mudar a sua história, querido? Então abra comigo a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, aleluia. Livro do profeta Isaías, no capítulo 43. Nós vamos ler o verso 1, 2, a parte A do versículo 3 e o versículo 13. Isaías 43. Versos 1, 2, a parte A do versículo 3 e o verso 13. Se você achou, diga glória a Deus. Aleluia, a palavra do Senhor nos diz: mas agora assim diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que formou, ó Israel: não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não queimarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Verso 13. Desde os dias mais antigos eu o sou, não há quem possa livrar alguém de minhas mãos, agindo eu, quem o impedirá? Aleluia. Feche os seus olhos, queridos, vamos orar ao Senhor. Pai, essa é a tua palavra é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, é poderosa para ir no mais íntimo do nosso coração e mudar a nossa vida. Que o teu Espírito me conceda graça mais uma vez para ministrar a tua palavra. Não permita que eu venha empobrecê-la, mas que eu possa, meu Pai, assim transmiti-la para a glória e louvor do teu nome. Pai, que sobre a tua igreja haja também o despertamento do Senhor e que o Senhor venha ministrar ao nosso coração para a glória e louvor do teu nome, em o nome de Jesus. Graças a Deus. Amados, quando olhamos essa palavra, e quando observamos o que o profeta Isaías nos escreve no começo desse versículo 1, quando ele diz: mas agora, diz o Senhor, precisamos entender um princípio que existe dentro da hermenêutica, que é um contexto bíblico, quando nós estudamos o que está antes, para compreendermos o que Deus está falando conosco, para compreendermos o que Deus quer falar conosco, através do capítulo 43, precisamos compreender o que estava acontecendo no capítulo 42, do que Deus estava fazendo, e o que estava acontecendo com a nação de Israel, para podermos ter a compreensão do que Deus quer falar ao nosso coração, a partir deste capítulo 43, quando olhamos o capítulo 42, vamos perceber que Deus, ele se entristece com a nação de Israel, o povo de Deus, o povo que o Senhor resgatou com o braço forte do Egito, um povo separado por Deus, para fazer a vontade dEle. Eles se voltam as costas para Deus, faz aquilo que é contrário à vontade de Deus, e vamos perceber que quando o povo assim o faz, o povo, ele fica longe do Senhor, e o Senhor nos ensina e nos declara que quando nós voltamos as costas para Deus e dividimos a nossa vida com outros deuses, o Senhor reprova a nossa atitude. E no capítulo 42, no verso 8, volte uma página na sua Bíblia. A palavra do Senhor nos diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei outro a minha glória, nem a imagem o meu louvor.
Quando nós olhamos a palavra de Deus e percebemos o que está acontecendo no contexto, quando Isaías escreve o capítulo 43, vamos perceber que o Senhor se entristece com o povo de Israel, se entristece com o povo escolhido dele. Por que que ele se esquece? Porque esse povo dá as costas para Deus. Este povo que é separado por Deus, voltam as costas para Deus no momento em que eles veem grandes milagres de Deus na vida deles. Muitas vezes, queridos, nós também, diante da nossa caminhada com o Senhor, da nossa vida diante do Senhor, também nos afastamos do Senhor quando passamos a servir a outros deuses e adorar a outros deuses. Mas como isso acontece na nossa vida, queridos? Quando isso acontece na nossa caminhada com o Senhor, quando nós priorizamos um futebol, quando priorizamos uma televisão, quando priorizamos prazeres deste mundo, aquilo que nos afasta do nosso Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos perceber no texto que lemos, no capítulo 42, que o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Muito pelo contrário, a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas aconteçam na nossa vida. Nós precisamos priorizar Deus na nossa vida, e não devemos permitir que aquilo que é transitório, aquilo que é passageiro, aquilo que é momentâneo, venha tirar o nosso foco, o nosso alvo, que é buscar o nosso Deus, que é o Todo-Poderoso, aquele que pode nos salvar. Foi isso que estava acontecendo com o povo de Israel, um povo separado por Deus, quando o Senhor fez uma promessa para Abraão em Gênesis no capítulo 12, quando ele diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, que vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Abraão tinha 75 anos de idade. Ele não sabia onde era o lugar, ele não sabia para onde ele iria, mas ele tinha uma palavra de Deus sobre a vida dele, que diz para ele: sai da tua terra, do meio dos seus, porque você vai para uma terra que eu te mostrarei. Se nós temos uma palavra de Deus para a nossa vida, querido, se temos uma direção de Deus para nós, precisamos confiar no que Deus está falando conosco, porque o Senhor é poderoso para cumprir em nossa vida todo o propósito e sonho dele para nós. Abraão tinha essa palavra no seu coração, e quando ele ouve a palavra do Senhor, uma promessa é feita, quando o Senhor diz para Abraão em Gênesis 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra, eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Uma promessa de Deus é estabelecida, e um propósito de Deus se inicia neste povo chamado Israel, sobre essa nação chamada Israel. E quando olhamos para as Escrituras, Abraão obedecendo a voz de Deus, ele tem ali o seu filho Isaque, depois Isaque tem os seus 2 filhos, e Jacó é chamado como Israel quando tem um encontro com Deus em Peniel. Jacó, tendo seu nome transformado para Israel, tem os seus 12 filhos, e um dele, o filho que ele mais amava, porque era o filho que ele desejava ter com Raquel, a esposa que ele trabalhou tanto por ela. Enciumado, seus irmãos o vende para o Egito, como escravo, e estando ali no Egito, ele cumprindo a vontade de Deus e fazendo a vontade de Deus, ele começa a perceber que existe um propósito de Deus com a ida dele para aquele lugar. Deus honra José em tudo aquilo que ele faz. Deus concede graça e favor a José em tudo aquilo que ele colocava as mãos para fazer. Da mesma forma como Deus também faz conosco, quando estamos no centro da vontade dele, Deus cumpre o propósito dele em nossa vida. A partir de Gênesis 47 até o capítulo 45, narra mais profundamente o contexto da vida de José. E quando José é vendido pelos seus irmãos, começando a narrar no capítulo 47, no capítulo 45, quando ele se encontra com os seus irmãos, os irmãos que o venderam, os irmãos que mentiram dizendo que ele tinha sido morto, ele então percebe que o propósito de Deus é estabelecido para aquele povo.
Porque 70 pessoas, dentre seus pais, irmãos, sobrinhos, entram na terra do Egito, e José declara: foi o Senhor que me enviou antes de vós, para que o propósito dele se cumprisse sobre a nossa família. Quando nós obedecemos a Deus, querido, o propósito de Deus se cumpre na nossa vida. Você tem promessa de Deus na sua vida, querido? Você tem sonhos de Deus para a sua vida? Então creia no que Deus está fazendo, obedeça a direção do Senhor, porque o Senhor, Ele está trabalhando em nosso favor. E quando olhamos o propósito de Deus para a nação de Israel, eles foram separados por Deus para serem testemunhas diante das nações, de tudo aquilo que Deus iria fazer através da nação de Israel. No capítulo 43, volte para o capítulo 43, no verso 10. A palavra do Senhor nos diz: vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor. O povo de Israel era testemunha do Senhor. O povo de Israel começa a crescer na terra do Egito, como testemunhas. Precisamos entender o que Deus está fazendo, do propósito de Deus. 400 anos eles ficam ali no Egito, se tornam escravos. Deus levanta um homem chamado Moisés, e Moisés, 40 anos da sua vida, era um príncipe na terra do Egito. Após os seus 40 anos, ele vai para o deserto de Midian, e estando ali no deserto de Midian, ele é trabalhado por Deus, e ele aprende a depender de Deus. Queridos, eu costumo dizer que o deserto é um tempo precioso na nossa vida. Sabe por quê, queridos? Porque no deserto vemos o milagre de Deus na nossa vida, no deserto vemos a provisão de Deus na nossa vida, no deserto aprendemos a confiar mais no Senhor. E ali Deus aparece a Moisés numa sarça ardente. Quando olhamos para a sarça, algo importante precisamos compreender: a sarça era um ramo com folhas pequenas, que pegava fogo facilmente. Mas o que chamou a atenção de Moisés com aquela sarça pegando fogo? É porque ela não se consumia, ela não se desfazia diante das chamas. E Moisés fica impressionado com aquilo. Quando chega àquele lugar, o Senhor fala com ele: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque a terra onde você está é terra santa. E quando Moisés escuta a voz do Senhor e a direção de Deus, o próprio Deus fala com ele: Moisés, o clamor do meu povo chegou até a mim, então volte ao Egito, porque através da sua vida, eu vou resgatar aquele povo. Ou seja, Deus estava estabelecendo ali a nação de Israel. E percebemos quando lemos as Escrituras, que Deus tem um cuidado precioso com a nação de Israel, um cuidado muito grande com essa nação, e começa a retirar povos, começa a fazer sinais e prodígios, para que os outros povos, as outras nações, vissem e testemunhassem que existe um Deus que é todo poderoso, que opera e trabalha por aqueles que nele crê. Da mesma forma, queridos, nós também somos testemunhas do Senhor. Marca comigo a palavra, Isaías 43, e vamos comigo até Atos capítulo 1. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Verso 8. Quem achou, diga glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quando nós observamos esse texto, quando Lucas vem dizendo esse texto, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós podemos compreender que nós não estamos sozinhos, mas que somos direcionados por Deus, e hoje nós somos templo do Espírito Santo. Então toda a direção vem de Deus para as nossas vidas, e ele continua dizendo: e sereis minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém. Jerusalém é na nossa casa, é aqueles que estão à nossa volta, dentro do nosso seio familiar, daquelas pessoas que são próximas de nós. Seremos testemunhas.
O texto continua dizendo: em toda a Judéia e Samaria, os nossos vizinhos, as outras cidades que estão à nossa volta, e também até os confins da terra, nós somos chamados para testemunharmos o que Deus tem feito na nossa vida. Deus tem feito grandes coisas na sua vida, querido. Quem tem sido poderosamente abençoado pelo Senhor? Então devemos testemunhar. E o propósito da nação de Israel diante dos povos era este: de testemunhar a grandeza de Deus, de um Deus todo-poderoso, de um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pensamos ou imaginamos. Este é o propósito de Deus para a nação de Israel. Volte comigo no capítulo 42 de Isaías. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, este povo que foi chamado para ser testemunho esse que culminou na vida de Salomão, quando ele foi rei em Israel, todas as nações da terra vinham até Jerusalém e observavam a grandeza de Deus, e adorava e glorificava a Deus, por tudo aquilo que Deus estava fazendo através daquela nação e naquela nação. Mas quando lemos o capítulo 42, para entendermos o que Deus quer falar conosco, no capítulo 43, precisamos entender que a tristeza de Deus é expressada pelo profeta, porque o povo deu as costas para o Senhor. E no capítulo 20, no verso 20 do capítulo 42, a palavra do Senhor nos diz: você viu muitas coisas, mas não deu nenhuma atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. Por causa dessa atitude do povo, que viu grandes milagres, grandes feitos do Senhor, da história dos seus povos, dos seus pais, agora esse povo, eles param de olhar para Deus e começam a servir a outros deuses, dão as costas para Deus e passam então a adorar outros deuses, deuses que tanto o Senhor direcionou para eles, que era repugnante, que era abominável aos olhos do Senhor. O povo se volta para outros deuses e dão as costas para Deus. E no capítulo 42, nós percebemos que a tristeza do Senhor acontece, e então o Senhor usa o profeta Isaías para escrever o capítulo 43, quando ele diz: mas agora, assim diz o Senhor. Aqui podemos compreender o propósito pelo qual o profeta Isaías escreve esse texto, o propósito de entendermos o que Deus quer tratar e quer nos ensinar. Quando Deus criou a nação de Israel, Ele os criou como uma nação especial, Ele os separou, Ele os redimiu, Ele os salvou. Por isso que o título dessa mensagem é: o único poderoso para nos salvar. O único, querido, que pode mudar a nossa vida, o único que pode mudar a nossa história, não é um político, não é qualquer sistema político, mas é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o único que pode mudar a nossa história. E somos chamados por Deus para fazer a diferença. Nós somos importantes para Deus, assim como o povo de Israel é importante para Ele. Nós somos separados por Deus e nós somos chamados pelo seu nome. No verso 7 do capítulo 43, o Senhor nos diz: todo o que é meu é chamado pelo meu nome, eu quem criei para a minha glória. Nós somos criados para a glória do Senhor e fomos separados para a glória dEle. Nós fomos separados pelo Senhor. E precisamos, queridos, entender esse propósito de Deus para nós, de sermos testemunhas. Ser testemunha é dizer a mesma coisa. A palavra testemunhar, ele tem essa conotação. Eu testemunho aquilo que eu vi. Se Deus tem feito grandes coisas na minha vida, se Deus tem feito grandes coisas na minha história, então eu vou testemunhar desses feitos, desse cuidado de Deus para a minha vida. Esse é o propósito de Deus. Mas quando lemos o verso 2, a palavra do Senhor nos diz: quando vocês atravessarem as águas, eu estarei com vocês. Quando vocês atravessarem os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimarão. As chamas não o deixarão em brasas.
pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Na Bíblia Viva, esse mesmo versículo 2, está escrito dessa forma: quando vocês passarem por águas profundas, grandes dificuldades, eu estarei do seu lado. Quando estiverem de atravessar grandes rios, problemas difíceis, não se afogarão. Quando tiverem de passar pelo fogo, os sofrimentos e perseguições não se queimarão, as chamas não farão mal a você. É Deus cuidando da sua vida, amado irmão e amada irmã, é Deus cuidando da sua casa, é Deus cuidando de todo o nosso ser. Quando nós passamos por águas, por dificuldades, por problemas, nós temos duas condições que precisamos entender o que pode acontecer. E quais são essas duas condições? Ou nós iremos nos afogar e seremos consumidos, ou seremos obrigados, diante daquela circunstância, a sermos mais fortes. As lutas que enfrentamos, as dificuldades, os problemas, eles existem não é para nos fazer parar, mas é para nos fazer crescer. É para nos fazer cada vez melhor diante da presença do nosso Deus. Este é o propósito de Deus para a nossa vida, de entender que Ele tem o melhor para nós, e que Deus está trabalhando em nosso favor. É Deus cuidando de mim, é Deus cuidando de nós. Deus está cuidando da sua vida, querida. Deus está trabalhando em nosso favor. Se nós enfrentarmos as nossas lutas com nosso próprio esforço, certamente nós vamos perecer. Mas se enfrentarmos as nossas lutas firmados no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores, certamente nós teremos vitória. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para você, querido. Você já enfrentou alguma luta na sua vida, querido? Outra pergunta, é uma pergunta simples. Mas essas lutas te fez crescer, querido? Quando está tudo bem na nossa vida, queridos, é natural. Quando estamos passando por momentos bons na nossa vida, nós não temos a mesma dedicação, não temos a mesma disponibilidade de ler a palavra de Deus, de jejuarmos, de buscarmos a presença do Senhor quando estamos passando por lutas. Quando nós estamos enfrentando dificuldades, nós buscamos mais ao Senhor, nós nos prostramos mais diante do Senhor, nós pagamos um preço de oração, nós pagamos um preço de jejum. Por isso precisamos compreender que as lutas é um tempo de Deus para nos aperfeiçoar, para nos fazer crescer, para entender que os planos do Senhor são maiores do que os nossos, que o que o Senhor pensa ao nosso respeito não é plano de morte, nem de mal, mas é para nos dar o fim que desejamos, como o profeta Jeremias nos diz. Os planos de Deus são maiores que os nossos, mas precisamos também compreender que em meio às nossas aflições e preocupações, devemos buscar a Deus. Filipenses no capítulo 4. Filipenses no capítulo 4. Verso 4. Antes de lermos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos quando o apóstolo Paulo ele escreve a carta aos Filipenses. Ele estava encarcerado, ele estava preso, ele estava lançado dentro de um calabouço, e ali sofrendo grandes angústias por causa do amor de Jesus. E mesmo em meio àquelas tribulações, mesmo em meio às dificuldades, mesmo estando preso, ele escreve dizendo, capítulo 4, verso 4, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Em meio às nossas lutas, queridos, às nossas dificuldades, devemos nos alegrar diante do nosso Deus. E precisamos entender que Deus tem um propósito para a nossa vida, que Deus está trabalhando em nosso favor, que Deus nunca perdeu o controle da nossa existência. Deus, Ele está cuidando de nós,
Ele sabe aquilo que nós precisamos, antes mesmo das nossas palavras saírem da nossa boca. Ele sabe o que você tem que enfrentar essa semana. Ele sabe aquilo que tem tirado o seu sono. Mas o Senhor te diz: eu sou contigo, não temas. Creia somente, porque eu sou o Senhor que te guarda, que te cuida e que te salva. Aleluia. Precisamos entender que Deus está no controle da nossa vida. Paulo estava enfrentando essas adversidades, estava preso. E no momento em que ele estava preso, as cartas mais lindas foram escritas por Paulo, quando ele estava se derramando diante de Deus, estava se derramando diante do Senhor, instruindo o povo de Deus, instruindo a igreja de qual seria a postura, qual seria o comprometimento, qual seria a condição que deveriam ter e qual seria a condição que teriam que caminhar. Por isso ele diz: alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. E continua dizendo: seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos, perto está o Senhor. Queridos, um dos versículos, eu amo as Escrituras, eu amo a palavra de Deus, mas existe uma palavra de Jesus em Mateus no capítulo 28, que ela mexe fundo dentro do meu coração. Quando na parte B do versículo 20 de Mateus 28, Jesus diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos, nós não estamos sozinhos, seja qual for a luta, seja qual for a adversidade, seja qual for a provação, eu sei que o meu Deus está comigo. Eu preciso confiar nesse Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso, é Ele que está trabalhando, Ele que está cuidando de mim, da minha casa, de todo o meu ser. Nesse mesmo capítulo 4, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, ele diz: olha, eu sei passar por lutas, eu sei passar por dificuldades, como eu também sei ter em abundância, eu sei estar em condições boas, como eu sei também estar em condições ruins, mas eu concluo que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso que ele diz: seja a amabilidade de vocês conhecida diante de todos, perto está o Senhor. Deus não está longe, o nosso Deus é um Deus de perto, e Ele está cuidando de nós. Deus está cuidando da sua vida, querido. Você tem certeza disso, querido? Deus está cuidando de nós. E Ele continua dizendo, verso 6, não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. Ele nos ensina, como ensina a igreja, o Senhor nos mostrando como deve ser a nossa postura, as aflições, as dificuldades, os problemas, as lutas que temos que enfrentar todos os dias na nossa caminhada. O Senhor nos mostra que a posição que precisamos ter é de não andarmos ansiosos por coisa alguma. Jesus em João 16:33 diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E as ansiedades, elas nos impedem de ouvir a voz de Deus, nos impede de ouvir a direção de Deus para a nossa vida. Quantas vezes, queridos, diante dos problemas, ficamos ansiosos, preocupados: o que vou fazer? Como vai ser? O que será de mim? Queridos, não se preocupe, se você está firmado em Deus, queridos, Deus está trabalhando para seu favor. Deus está trabalhando em seu favor. Jesus no capítulo 15, no verso 7 de João, ele diz: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Ele está nos orientando, está nos mostrando que devemos permanecer nele, e a palavra dele tem que permanecer em nós. Por isso o apóstolo Paulo vem dizendo: não ande ansioso por coisa alguma, antes faça conhecido diante de Deus todas as vossas necessidades, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E uma promessa é seguida, no verso 7, quando ele diz: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Não devemos andar ansiosos, preocupados, mas precisamos confiar e saber que o Senhor, Ele está no controle da nossa vida. Deus está cuidando de nós.
Aí vocês podem me perguntar, mas como que eu vou fazer? No verso 9 ele continua dizendo, no verso 8 ele diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Andamos preocupados com tantas coisas, com as dificuldades, com as adversidades. Queridos, preocupem, tenha isso no seu coração e na sua mente, de pensar naquilo que é bom, que é agradável, tem louvor, que é de boa fama, aquilo que agrada ao Senhor. É isso que tem que ocupar o nosso pensamento. E o verso 9, a palavra diz: ponha em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram, e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Existe um princípio importante que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, quando Paulo declara esse verso 9, ele diz: ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram. Que princípio é esse? Testemunho. Se nós sermos apenas ouvintes, e não praticarmos aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Tiago vai dizer para nós, que nós estamos enganando a nós mesmos. Nós precisamos ouvir e praticar o que o Senhor está nos ensinando, que o Senhor está nos orientando, porque Deus, Ele quer mudar a nossa vida, Deus quer mudar a nossa história, mas precisamos estar atentos ao que Deus está falando e ministrando ao nosso coração. Por isso, quando nós olhamos para o Senhor e olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que o propósito de Deus para nossas vidas é sempre buscar a Ele, quando nós estamos passando por momentos difíceis em nossa vida. Se nós estamos passando por momentos difíceis, queridos, precisamos buscar a Deus, precisamos buscar a presença do nosso Deus, porque as lutas elas passam, elas vêm, mas elas também vão. Abram comigo 1 Coríntios no capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Quem achou, diga glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz: não veio sobre vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que possam suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará o escape, para que possam suportar. É o Senhor que nos dá o escape, queridos. Não vem sobre nós provação ao qual nós não podemos suportar. Sempre o Senhor nos traz o escape. Quando olhamos Isaías 43, volte comigo, Isaías 43. No verso 2. A palavra do Senhor diz: quando vocês atravessarem as águas, eu estarei com vocês. Quando vocês atravessarem os rios, eles não o encobrirão. O que eu consigo compreender com isso, queridos? A palavra do Senhor nos dá um exemplo deste povo separado por Deus, que é a nação de Israel. Deus levantou Moisés. Moisés entra no Egito com braço forte, o Senhor honrando a vida de Moisés. Deus tira o povo de Israel da escravidão, tira o povo de Israel daquela situação de humilhação que eles estavam enfrentando. E quando começam a caminhar, a peregrinar pelo deserto, eles se deparam com o mar vermelho, e começam então a murmurar, começam a reclamar com Moisés, porque quando eles olham querendo voltar, eles percebem que o exército de Faraó estava vindo atrás. Em Êxodo, no capítulo 14,
verso 15, verso 13 ao 15. A palavra do Senhor diz: Moisés respondeu ao povo: não tenha medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O povo de Israel estava murmurando: será que não existia sepultura suficiente no Egito para todos nós? Será que não existia uma condição melhor do que a que nós estamos enfrentando agora? Por que Deus nos tirou de lá? Por que você fez isso conosco? Quando murmuramos, querido, nós estamos dizendo: Deus, se eu estivesse no seu lugar, eu faria melhor. Murmuração significa isso. Murmurar é dizer que Deus está errando conosco. Mas Deus nunca perdeu o controle da nossa vida, querido. Deus nunca perdeu o controle da sua vida. Seja qual for a luta, seja qual for a dificuldade, seja qual for o problema, saiba que Deus está cuidando da sua vida. Saiba que Deus está cuidando de você. E a direção que Deus trouxe para Moisés, e Moisés disse para o povo foi: não tenham medo, não temas as dificuldades, não temas as provações, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor sempre nos dá o livramento, querido, sempre nos dá o escape. Ainda que passarmos pelas águas, nós não seremos afogados, porque o Senhor está trabalhando em nosso favor. Deus está cuidando de nós. E no verso 14 a palavra continua dizendo: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. É a mesma condição que o apóstolo Paulo diz para a igreja de Filipenses: não andeis ansiosos, mas antes apresentai diante do Senhor as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graça. Diante das nossas lutas, das nossas adversidades, dos nossos problemas, nós devemos nos acalmar e buscarmos a presença do nosso Deus. Devemos buscar o nosso Senhor. E no verso 15, a palavra do Senhor diz: disse então o Senhor a Moisés: porque você está clamando a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Essa é a direção de Deus para a nossa vida, queridos. Diante das lutas, das dificuldades, das provações, das aflições, nós não devemos estar prostrados, mas devemos saber que o Senhor, Ele está no controle e diz para nós: marche porque eu sou contigo, não temas porque eu te ajudo, eu sou o seu escudo, a sua fortaleza, e eu te ajudo e te conduzo com a minha destra fiel. Devemos marchar e não podemos parar. Quando passamos pelas águas, pelas provações, por grandes dificuldades, nós não seremos submergidos, porque o Senhor, Ele está cuidando de nós. Você tem visto o milagre de Deus na sua vida, querido? Então continue firme, não murmure, não reclame diante do Senhor. Deus não se agrada de murmurações, mas Ele se agrada daquele que o busca, que o louva, que reconheça que Ele é Deus, que Ele é Senhor e que Ele está trabalhando em nosso favor. Essa é a condição do Senhor para a nossa vida. Que venhamos marchar, permanecendo firme no propósito, naquilo que o Senhor tem feito e determinou para as nossas vidas. Isaías 43, volte comigo. Verso 2. Quando passares pelas águas, eu estarei com vocês. Quando atravessarem os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Queridos, diante das lutas, das adversidades, dos problemas que enfrentamos, precisamos entender que Deus, Ele está provando o nosso coração. Em Deuteronômio, no capítulo 8, uma palavra tremenda, Deus nos mostra, quando Ele diz: lembre, ó Israel,
que por 40 anos vocês peregrinaram por esse deserto, onde haviam serpentes venenosas. Ali o Senhor te humilhou, te deixou passar fome, porque Ele queria saber o que estava dentro do seu coração. Muitas vezes, queridos, Deus permite que passamos por luta, porque o Senhor quer ver se nós iremos ou não permanecermos firmes diante do propósito dEle. Deus está trabalhando conosco. Deuteronômio 8 é precioso, porque quando Deus Ele diz essa palavra ao povo de Israel, Ele vem dizendo: olha, vocês entrarão numa terra que mana leite e mel, terra dela vocês cavarão ferro, dela vocês tirarão o cobre, uma terra que é poderosa. E quando vocês entrarem nessa terra, ali vocês terão boas casas, vocês terão bons gados, a sua riqueza vai aumentar, mas nunca se esqueçam de onde o Senhor te tirou, porque é o Senhor que te dá poder para adquirir riquezas. Algo interessante, queridos, que quando olhamos as Escrituras, a palavra do Senhor nos diz que um homem, durante vários anos, estava à beira de um tanque, o tanque de Betesda, e Jesus passando por aquele lugar, Ele se volta para aquele homem e diz para ele: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Uma pessoa que estava 38 anos, em cima de um leito, o maior desejo do coração dela, com certeza, era nunca mais olhar para aquele leito. Mas por que o Senhor Jesus falou com ele: toma o seu leito e vai para a tua casa? É para que todas as vezes que ele olhasse para aquele leito, ele vai lembrar assim: foi de lá que Deus me tirou, foi daquela condição de miséria, daquela condição deplorável que eu estava enfrentando, foi de lá que Deus me tirou. Da mesma forma, querido, o Senhor nos tirou de uma condição de morte e nos trouxe para a vida, e nós somos hoje um povo adquirido de Deus, um povo santo que pertencemos a Deus, testemunhas do Senhor. O texto de Isaías, no capítulo 43, a parte B vem dizendo: quando passares pelas chamas, não te deixarão em brasas, quando passamos pelo fogo. A palavra do Senhor também nos mostra que 3 homens também passaram por momentos difíceis e pelas chamas. Abra comigo Daniel no capítulo 3. Daniel capítulo 3, verso 19. Daniel capítulo 3, verso 19, a palavra do Senhor nos diz: Nabucodonosor ficou furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, e o seu semblante mudou. Deu ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego, e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente, que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Quando olhamos o texto, no começo do capítulo 3 de Daniel, uma lei foi decretada quando Nabucodonosor ergue uma estátua de ouro, que a partir do momento em que a música começasse a tocar, aqueles homens deveriam se prostrar, e todos os povos deveriam se prostrar diante dessa estátua para adorar a outro Deus. Mas vemos a postura desses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que obedecendo a Deus, e não trocando a glória de Deus pela glória de ídolos, permanecendo firme no propósito de Deus,
Eles abriram mão da sua própria vida, dizendo: eu vou morrer, mas o propósito de Deus e os planos de Deus não vão morrer na minha vida. E a fornalha estava tão quente, que os soldados, que eram homens fortes, só de se aproximar para arremessá-los dentro daquela fornalha, eles morreram. Mas no verso 24, assim que eles estavam ali dentro da fornalha, a palavra do Senhor nos diz: mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não são 3 os homens amarrados que atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o 4º se parece com o filho dos deuses. 3 foram lançados naquela fornalha, mas o 4º homem, que era o Senhor, o Todo-Poderoso, estava junto com ele. Por isso que Isaías escreve dizendo àquele povo, quando ele diz: mas agora, assim diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, aquele que te formou, Israel, ainda que você passe pelas águas, você não vai se afogar, ainda que você passe pelos rios, você não ficará submergido, e ainda que você passe pelas chamas, elas não te queimarão. E no verso 13 que nós lemos, a palavra do Senhor nos diz: desde os dias mais antigos eu sou, não há quem possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Coloque sobre os seus pés, querido, em nome de Jesus. E quando Nabucodonosor, ele viu que os 3 jovens saíram ilesos daquela fornalha, ele declarou: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e os livrou dos seus servos. Eles confiaram nele, desafiando a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua própria vida, a prestar culto e adorar a outros deuses, que não fosse o seu próprio Deus. E então ele declarou: a partir desse momento, nós não serviremos a outro Deus, senão o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus, Ele está cuidando de nós. Deus está cuidando da sua vida. Deus, Ele quer mudar a nossa história a cada momento da nossa vida. Por isso que Deus é o único poderoso para nos salvar. Seja qual for a luta, a dificuldade, a adversidade que você está enfrentando, saiba que o Senhor é contigo e Ele trabalha ao seu favor. Feche os seus olhos e vamos adorar o Senhor.